Graças, pais amados, obrigado ao Ministério de Louvor, amém? Vocês estão felizes, querido? Amém? Aleluia. Estamos iniciando uma nova série sobre vida de prosperidade, é um tema fantástico, muito poderoso. Não perca, convido pessoas para estar aqui toda quinta-feira. Se você gosta de ouvir sobre prosperidade, sobre vida de prosperidade com os princípios da palavra de Deus, convida pessoas para estar aqui nesse local toda quinta-feira, amém? Vamos orar um pouco antes de começar. Pai, meu Senhor, muito obrigado, Pai, pela honra, meu Pai, de compartilhar a sua maravilhosa e a poderosa palavra de Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom. Que não saia agora da minha boca nenhuma palavra minha, mas a tua palavra para edificar a igreja, liberando, meu Pai, a graça do Senhor, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Diga assim, amém. Aleluia. Vocês estão felizes, querido, por estar aqui compartilhando a palavra de Deus? É uma honra, querido, poder compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Antes disso, eu quero fazer outra oração. Feche os olhos. Pai, meu Senhor, muito obrigado, Pai. Que o Senhor, meu Pai, me abençoe. Alarga, meu Pai, as minhas fronteiras. Alarga, Pai, o meu entendimento. Alarga, Pai, o meu raio de ação. Aumenta, meu Pai, a minha renda. Aumenta, meu Pai, a minha prosperidade. Que a tua mão, Pai, esteja sobre mim, de modo que não me sobrevenha nenhuma aflição. Pelo nome poderoso de Jesus. Quem já escutou essa oração é uma oração que está lá em 2 Crônicas 4:10, a oração de Jabez. Parece uma oração totalmente nova, mas é uma oração bastante antiga. E o interessante é que depois dessa oração, diz que Deus concedeu o que Jabez pediu. A prosperidade. Aleluia. Alarga, Pai, as nossas fronteiras. Alarga, Pai, o raio de ação da Igreja Verbo da Vida. Aumenta, Pai, as nossas finanças. Dá, Pai, uma prosperidade extraordinária. Pelo nome poderoso de Jesus. Amém? Isso não é antibíblico, querido. Está na Bíblia. Aleluia. Quando se fala de prosperidade, primeiro tem que entender que temos que mudar um pouco a nossa mentalidade. Amém? O irmão Reagan disse que fazia parte de um grupo de religiosos e eles diziam assim: Senhor, nos mantenha humilde, que nós nos mantemos pobres. Mas isso não é bíblico, querido. Às vezes, aliás, muitas vezes foi passado para nós que ser humilde era algo espiritual, ser pobre era algo espiritual. Devido a uma cultura antiga, do flagelo bíblico, da pobreza, dos votos de pobreza, muita gente até hoje ainda está com essas religiosidades impregnadas em nós. Mas não é isso, querido, que a Bíblia fala. Amém? Aleluia. Não é isso que a Bíblia diz. Lá no Salmo 110, aliás, Salmo 19:14. Não tem muito a ver do que eu vou falar, mas veio no meu coração de ler esse Salmo. Salmos 19, verso 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha, redentor meu, ou seja, o meu Salvador. Que os nossos lábios, queridos, sempre estejam alinhados com a palavra do Senhor. Jesus disse assim: se você me confessar diante dos homens,
eu vou confessar a você diante de Deus. Significa que a nossa confissão, ela tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Significa que você fala aqui e os anjos lá escutam o que você está dizendo. Significa que a sua identidade tem a ver com o que você diz. Isso é uma revelação poderosa. Então você não pode estar confessando Jesus como seu Salvador e falando coisas contrárias à palavra de Deus. Quem sabe aqui a história do viajante clandestino. Um homem, certa vez, ele viajou para um país e ele viajou em uma embarcação clandestina. E ele trabalhou um tempo naquele local e quando ele queria voltar para casa, ele decidiu comprar uma passagem em um navio. Ele chegou lá, ele comprou uma passagem. Ele juntou uns pedaços de pão e umas frutas e embarcou naquele navio. 20 dias depois, encontraram um homem em um porão, desnutrido, com fome. Os pães já tinham acabado, as frutas também. Os tripulantes daquele navio queriam pegar aquele homem e jogar em alto mar, porque achavam que ele estava sem uma passagem. E aquele homem começou a gritar, ele não falava muito bem aquela língua daquele país. Não, eu tenho uma passagem. E aqueles homens olharam, e aqueles marinheiros olharam aquela passagem e chamaram o capitão. Quando o capitão leu, disse: o que você está fazendo escondido no porão? Você tem uma passagem de primeira classe, comida, você tem um banheiro, você tem um quarto, você tem comida franca toda hora. O que você está fazendo escondido no porão? Aquele homem levantou os ombros, balançou a cabeça e disse: eu não sei. Muitas vezes é isso que acontece conosco, querido. Não sabemos que temos direito em participar das bênçãos de Deus, mas estamos, querido, com uma passagem paga de primeira classe e estamos escondidos no porão, vivendo lá à míngua, sofrendo porque não entendemos o nosso direito. Aleluia. Estamos falando agora, querido, vamos falar hoje sobre o conceito da antiga aliança de prosperidade e o conceito da nova aliança sobre prosperidade. Esse é um conceito muito poderoso, porque na antiga aliança é bem vasto esse conceito de prosperidade. São várias, uma variante de palavras que levam a esse significado de prosperar. Amém? Tissalea, ou tishalá, como diz o judeu, significa autorizado para prosperar. Você é autorizado para prosperar. Tinha um corredor de Fórmula 1 que ele conheceu um mecânico judeu e ensinou essa frase para ele. Ele morreu já, muito conhecido aqui no Brasil. Mas antes de entrar num carro de Fórmula 1, ele diz: eu sou autorizado por Deus para prosperar e ter sucesso. Não é à toa que esse homem foi várias vezes campeão mundial de Fórmula 1. Você é autorizado por Deus para prosperar. Aleluia. No sentido atual, a palavra prosperar, ela tem a ver com florescer, ser bem-sucedido, conseguir bons resultados, viver em paz. Esse é o conceito mais atual da palavra prosperidade. No conceito bíblico, a palavra prosperidade na antiga aliança, ela tem alguns significados. Eu estou pegando aqui alguns dados que eu colhi aqui do nosso curso Rema. Inclusive, já indico a você fazer o Rema. Temos uma matéria chamada Vida de Prosperidade. Lá vamos aprofundar melhor sobre esses assuntos. Aqui a gente vai dar só uma pequena passeada. Mas se você não fez sua matrícula ainda no Rema, já te convido, porque lá você vai ter assuntos e lá vai aprofundar mais sobre esses assuntos da vida de prosperidade à luz da palavra de Deus. Amém?
Então, nesse sentido de prosperidade, existem algumas palavras, a mais conhecida delas é Shalom. Quem conhece Shalom? Pastor Ives aqui orou falando o Shalom. Shalom significa completo, saúde, bem-estar, totalidade, segurança e prosperidade. Nada quebrado, nada rompido, nada fora do lugar. Essa é a palavra Shalom. Tem a palavra Tub, ou Tu, que é pronúncia em hebraico, não sei se meu hebraico está alinhado, mas significa bom, agradável, amável, rico, considerado valioso, apropriado, conveniente, satisfeito, feliz. Também tem um sentido de bem-estar. E a palavra Roni também está na Antiga Aliança. Roni significa riqueza, bem, substância e abundância. E a palavra que eu disse aqui, a Tissalea, é apressar, avançar, prosperar, progredir, obter sucesso, ser proveitoso e conduzir um bom resultado. Mas na Antiga Aliança é bem mais vasto do que isso. Tem outra palavra chamada Kishiron, que também quer dizer paz, felicidade e prosperidade. Também é bastante usada na Antiga Aliança. Todos esses termos, eles são usados em alguns versículos da Antiga Aliança, como por exemplo, nesse Salmo 37, 29, Salmos 37, verso 29, diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Salmos 35, 27 diz: cante de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão. Glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Runi, prosperidade. Então é bastante amplo essa questão da prosperidade na Antiga Aliança. Agora, quando você olha e começa a estudar a Bíblia, a prosperidade está no homem desde o primeiro capítulo do livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem, lá ele disse assim: você vai ser abençoado, a imagem e a semelhança do Pai, domine, seja produtivo, seja frutífero. Essa palavra frutífera, ela tem a ver com produtivo, que quando você vai pegar os significados, tem a ver com prosperidade. Então você nasceu para ser próspero. Adão, segundo o dicionário Wycliffe, significa barro, terra vermelha, terra produtiva. Você foi criado para ser produtivo. Você é um gerador de riquezas naturais. Aleluia. Você sabe como é que se mede a riqueza de um país? É pela produtividade daquele país. Chama de BIP. Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto já foi dito por Deus quando Ele criou o homem, disse: você vai ter que produzir, ser frutífero. Então você é um gerador de riquezas. Você tem que produzir coisas, você tem que criar coisas, porque você foi feito para ser frutífero. Você tem um BIP pessoal, pronto para produzir. Por que não ser próspero? Por que não ser próspero? Por que não expandir? Por que não ser mais sábio? Por que não abrir uma empresa? Por que não ser próspero? Porque você tem o direito de Deus para ser próspero. E tudo de Deus tem em abundância. Por exemplo, uma tomate, ela tem centenas de sementes.
Segundo um estudioso, logicamente que isso tem uma variação e depende de várias coisas. Se você pegasse todas aquelas sementes de uma tomate e plantasse por 3 ou 4 gerações, aquela quantidade de sementes daria para alimentar o mundo durante um ano. Veja, querido, a profundidade de Deus nos detalhes e na prosperidade do Senhor. Você é filho do ser mais próspero do mundo, Deus. Nada, toda resposta para uma escassez em Deus é não. Falta água no mundo? Não. Falta recursos, dinheiro, ouro no mundo? Não. Falta alimento no mundo? Não. Toda resposta para a escassez, a resposta de Deus é não. Aleluia. Eu não sei se você se anima com isso, querido. Seguindo esse princípio, os homens na antiga aliança, eles eram voltados para a prosperidade do Senhor. Quando você analisa a história do povo de Israel, desde o livro de Gênesis, toda a vida que o homem estava em obediência a Deus, havia prosperidade sobre a vida dele, sobre a vida pessoal, sobre a sua família e sobre a nação de Israel. E Deus, quando Ele cria as coisas, Ele cria as coisas de forma extraordinária. Amém? Então, quando o homem na antiga aliança buscava a prosperidade, ele entendia que a prosperidade dele vinha de Deus. É por isso que Abraão diz que não diga nenhum homem que ele abençoou Abraão, porque a riqueza de Abraão vem de Deus. Então diga assim: eu sou abençoado, porque Deus é poderoso para me abençoar. E a minha riqueza, as minhas capacidades, vêm de Deus. Amém? Agora, dentro dessa mentalidade, temos que entender que algumas coisas, querido, tem que ser trabalhado na nossa mente. Lá na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala algo poderoso sobre a mentalidade. Segunda carta aos Coríntios 10, do 4 ao 6. Diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas, imaginações, falsas crenças e religiosidade. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levante cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência. Uma vez completa a vossa submissão. Submissão o quê? A palavra de Deus. Paulo usa aqui como pano de fundo uma guerra dos cilícios, que eram os piratas, que atacavam o Império Romano, roubando os navios. Paulo, como um cidadão romano, ele entendia das coisas. Aliás, ele sabia dos procedimentos do Império Romano. E nessa guerra, esses piratas, eles iam e atacavam de surpresa o mantimento daqueles navios dos romanos, levando todo o alimento e dificultando o transporte de alimento para o Império Romano. Até que chegou um homem que teve uma ideia de destruir as fortalezas. As fortalezas eram uma espécie de ilhas de pedra que aqueles piratas construíam. E quando eles iam lá e roubavam o navio romano, eles se escondiam por trás daquelas fortalezas. Assim é o nosso pensamento, que vem contra a palavra de Deus. Pensamentos, querido, que se levantam como: você não vai ser próspero. Não é isso que a palavra diz. A palavra fala sobre sofrimento, não é isso, não é aquilo. Pensamentos que se levantam contra a sua prosperidade.
Pastor Mac Hanks disse, uma vez o homem perguntou para ele, mas pastor, a Bíblia fala coisas sobre escassez, sofrimento. Ele disse, não tem problema, você fica com esses pensamentos, você fica com esses versículos, eu vou ficar com a parte boa da Bíblia, a parte que fala de prosperidade. Não tem problema, você pode ficar com a parte que fala da escassez, mas eu vou ficar com a parte que fala da prosperidade de Deus. Aleluia. Então, o primeiro entendimento que temos que ter é, primeiro ponto, a vontade de Deus é nos prosperar. A vontade de Deus é nos prosperar. E para que Deus quer nos prosperar? Está lá em Gênesis 12, 2 e 3. Deus falando a Abraão, diz assim, de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Essa palavra abençoar, ela também significa prosperidade. Pastor Kenneth Copeland, eu escutei uma ministração dele que diz que lá nos Estados Unidos, durante um tempo, as pessoas queriam tirar essa palavra do contexto. Ou seja, queriam apagar. Essa palavra abençoado, ela ainda está existindo no mundo por causa da Bíblia. Porque também queriam tirar o sentido de ser abençoado. Abençoado é ser largo, é ser próspero, é ter aumento. Quando se fala em pobreza, se fala em maldição, em diminuir, em pequeno, pitoco, é escassez. Mas quando se fala em ser abençoado, significa que você é próspero. Não é só uma palavra religiosa, é uma palavra extremamente poderosa. E Deus disse, eu vou te abençoar, eu vou alargar as suas fronteiras, eu vou deixar você próspero. Amém? Aleluia. Continuando, o verso 2 diz assim, e te engrandecerei. Gênesis 12, verso 2, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Para que você é abençoado? Para você poder abençoar pessoas, para você se tornar uma bênção. Uma bênção para quê? Para a sua igreja, para o seu local, para o seu GD, para onde você for, você tem que ser uma bênção. No seu casamento, você é uma bênção. Para pessoas, você é uma bênção. Você é uma bênção, por isso que você tem que ser abençoado. Ninguém, querido, prende um rio. Se você prender um rio, ele morre. Um rio tem que ser corrente, querido. A bênção tem que fluir sobre a sua vida. Amém? Está comigo, querido? Para isso que você é abençoado. Deus quer te abençoar. Para quê? Para você ser uma bênção. Para você ser uma bênção. Para você abençoar pessoas. Você não pode, querido, reter a bênção do Senhor. Você tem que continuar a ser uma bênção. Por onde você passa, você é uma bênção de Deus. Amém? Eu acho interessante, voltando lá para o livro de Gênesis, no capítulo 2. Capítulo 2, o livro de Gênesis, verso 10. E saiu um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison. Essa palavra Pison, entre tantos significados, significa também prosperidade. Aleluia. Veja como Deus é complexo e Deus é próspero. Que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Aleluia. E o ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o obedélio e a pedra de ônix. Segundo alguns estudiosos, esse obedélio era um diamante precioso. Outros dizem que era uma planta, mas eu creio que era um diamante precioso. E o segundo rio chama-se Gion, que significa, entre tantos outros significados, salvação. Que circunda a terra de Cush.
O nome do terceiro rio é o Tigre, que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Esse rio Tigre tem a ver com sucesso. O quarto rio, Eufrates, que quer dizer frutífero. E o que é que tem a ver isso, irmão Emerson? Segundo alguns estudiosos, isso também leva e aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo. Próspero, salvação, sucesso e produtivo. Aleluia. Se Deus tem uma preocupação de dentro do jardim do Éden ter um rio que lava o ouro, as pedras de diamantes, e a cada rio daquele tem um significado de prosperidade. Repare, querido, que Deus quer e Deus é extremamente próspero. Está comigo? Então temos que entender a magnitude dessas coisas. Que Deus é próspero e Ele quer nos prosperar. Amém? Lá em 3 de João, entrando agora para a definição, 3 de João, capítulo 1, 2. Amém? 3 de João, capítulo 1, 2. Diz assim: amado, acima de tudo faço votos, ou oro por tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. João 17, 17 diz que a verdade é a palavra de Deus. Poderia se colocar aqui pelo seu testemunho da tua palavra. Como andas na verdade, na palavra de Deus. Essa palavra prosperidade aqui é um dos significados da nova aliança chamada Eudu. Eudu quer dizer uma jornada perfeita, uma jornada boa, uma viagem completa, uma viagem com recursos. Certa vez disseram ao irmão Rega, essa palavra prosperidade que tem aí em 3 de João, não significa coisas, não significa dinheiro. O irmão Reagan disse, ninguém faz uma viagem sem dinheiro. Se você vai daqui para Recife, você coloca combustível no seu carro, você vai almoçar nos melhores locais. Eu sou sempre assim, querido, não é verdade? Você coloca dinheiro, você vai lá e abastece seu carro, que por sinal tem que ter dinheiro. Então, o significado na nova aliança de prosperidade é uma jornada perfeita, é uma viagem completa, é uma viagem com recursos. Eu dou uma boa viagem. Tem um sentido que ele é um pouco falado, mas ele também é muito citado, que é euporia, que quer dizer riquezas, recursos e bens. Euporia vai estar lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. Aqui, essa palavra prosperidade nesse versículo é euporia, que tem também o mesmo sentido. Mas o mais próximo da palavra prosperidade atual é o eudu, é a boa viagem. Então, a boa viagem, o eudu, a prosperidade, na nova aliança é uma jornada. Ninguém faz uma jornada, como diz o irmão Reagan, sem recursos financeiros. Então, se você, querido, está andando em prosperidade, você está numa jornada próspera. Você anda em uma jornada próspera, você anda em prosperidade. Amém? É interessante, queridos, que quando estamos falando aqui, voltando
lá para João, é que João ele diz assim: eu faço votos, eu oro pela sua prosperidade, saúde. Amém? Assim como é próspera a sua alma. A alma é a parte da mentalidade. Nós temos que ter uma mentalidade próspera. A mentalidade da jornada perfeita. Uma saúde próspera. São 4 dimensões ou 3 dimensões. As nossas emoções, o mundo espiritual, a saúde e o mundo físico, que faz parte também da vida financeira. A menor coisa na prosperidade, no sentido amplo, geral, é a parte financeira. Sabia disso, querido? Porque não adianta nada você ter milhões de dólares no banco e não ter saúde. Não adianta nada você ser muito próspero e ter o casamento destruído. Então, para você ser completo, para você ter o shalom na sua vida, para você ter o Eudu, a jornada perfeita, você tem que estar alinhado com todas as áreas, em todas as áreas da sua vida. Está comigo, querido? Então, se você, querido, está muito próspero do seu negócio, mas em algumas áreas da sua vida tem algum problema, é porque você não está em uma prosperidade perfeita. Você não está alinhado com a prosperidade de Deus. Lembrando que a nossa prosperidade não vem em pessoas, mas em Deus, alinhado. Toda a vida que o crente tem que estar próspero, ele tem que estar alinhado com a palavra de Deus. Não pode ser em pessoas, tem que vir da palavra. Essa palavra prosperidade, ela é variável. Amém? Ela é relativa. Amém? O que é próspero, talvez para mim, ou para o pastor Jackson, é outro nível. Pessoas vão ter níveis de prosperidade diferentes. Está comigo, querido? Mas você pode ser próspero, não importa o que você vai fazer. Essa é a mentalidade do povo judeu. É por isso que 52% da riqueza do mundo estava na mão do judeu, porque eles entendiam que a prosperidade deles vinha de Deus, vinham de Abraão. Está comigo? E a prosperidade de Deus dependia de Deus, da obediência que eles tinham à palavra de Deus. O cumprimento das escrituras e dos mandamentos de Deus. Nós, querido, para ter uma vida de prosperidade bíblica, temos que estar alinhado com o que a palavra diz. Alinhado com os princípios da palavra. O crente, querido, ele tem que andar do mesmo nível ou à altura da palavra de Deus, em procedimento, como você fala, como você se expressa, assim você vai andar em prosperidade. O judeu diz que a Bíblia é um livro de ferramentas para todo o problema que você tem no mundo. Se você virar, vai ter uma chave, e aquela chave vai consertar aquele problema na sua vida. Aleluia. O maior livro de sucesso já escrito até hoje. Agora você tem que colocar isso na sua mente. Um DVD, já viu isso aqui? Ninguém nem usa mais isso. Isso aqui, ele recebe um som e uma imagem. E esse som e uma imagem, ele reproduz dentro de você. Quando você estabelece a palavra de Deus dentro de você, o som e a imagem, aquilo vai reproduzir externamente. Aleluia. A imagem, querido. Quando você começa a falar a palavra de Deus, aquilo vai se transformar em uma imagem e um som, porque você está colocando na sua programação. Aleluia. Agora, muitas vezes, querido, colocar na sua programação a palavra de Deus dói um pouco. Você tem que esticar um pouco a sua fé. John Maxwell chama de a lei do elástico. A lei do elástico é que quando eu quero ser próspero, eu tenho que esticar ao máximo. E quando você estica ao máximo aquilo, querido, vai crescer, vai aumentar. É a lei do elástico. É a lei do aumento. O pastor Jacques deve entender isso, é uma lei física. Quando você faz uma força, alarga. Você tem que fazer uma força, querido, para andar na palavra de Deus.
Você tem que fazer uma força para esticar a sua fé, alargar o seu conhecimento, aumentar a sua sabedoria. Ler mais a Bíblia é uma força, querido. E quando você faz uma força, expande. Quando você aumenta a sua fé, cresce. E quando cresce, você aumenta, fica largo, fica próspero. É a força, é a lei. Força, querido, da expansão. Para andar em fé, você precisa esticar. Para andar em prosperidade do Senhor, você precisa esticar. A Bíblia diz que quanto mais fé você tem, mais é dado para você. Mais é dado, mais fé, mais dado. Eu sou próspero, mais prosperidade vem para você. Agora você pode começar a declarar a prosperidade sem estar havendo a prosperidade na sua vida. Porque a prosperidade não está em coisas, ela está dentro de você. Deus, você é templo do Espírito. Isso vai gerar em você uma imagem. Ninguém coloca lixo num templo. O templo é uma mansão. A palavra templo é fantástica. Você é templo do Espírito. Você tem que gerar a palavra de Deus dentro de você. E essas imagens vão se tornar real. Esses dias Klein estava falando sobre gatos. E ela gosta muito de gatos. E ela queria comprar um gato. Ou ganhar um gato ou doar. De tanta gente falar nisso, a gente começou a ver gato em tudo que era canto. Corria um saco na rua por causa do vento. A gente, olha o gato ali. Começamos a criar a imagem, querido. Ao ponto de ir passando na rua e não estava nem olhando para aquele local, mas em cima do muro a gente olhava, tinha um gato. Porque você está falando. Nada acontece na sua vida sem antes você colocar na sua mente. Então, querido, não fala escassez, fala a prosperidade de Deus. Como é que Deus vai te abençoar? Que em vez de você falar a prosperidade, você está falando a escassez. A escassez não é de Deus, é do inimigo. Falar, querido, sobre pobreza, maldição, você está declarando as bênçãos de Deus? Não. Você está declarando as coisas do inimigo. E quando você declara as coisas do inimigo, você assina um cheque em branco para Satanás. Sérgio, ele diz assim: eu amplio, eu sou rico, eu sou próspero. Eu começo a chamar a prosperidade. Obrigado, Pai, porque já chegou. Obrigado, Pai, porque eu sou próspero. Obrigado, Pai, porque a bênção está sobre mim. Obrigado, Pai, porque vai chegar o recurso, vai chegar os clientes. Eu sou próspero em nome de Jesus. E como eu sou próspero, assim como João diz, na palavra. Eu fiquei feliz em ver que os meus irmãos andam em quê? Na palavra. É a palavra que prospera você. Aleluia. É a palavra que vai alargar você, vai te aumentar. A palavra de Deus é a prosperidade do Senhor. Amém? Diga assim: Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu queria ler, para encerrar, Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, verso 10 até o verso 15. Aqui, voltando para a antiga aliança, Deus aqui promete a prosperidade ao Senhor. Aliás, Deus promete que quando o povo tivesse em obediência à palavra dele, havia uma prosperidade. Diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a tua semente e as regava com o teu pé, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás água,
A terra que o Senhor deu, a terra que o Senhor, teu Deus, tem cuidado. Repara, querido, que Deus tem cuidado daquele que está alinhado com a palavra de Deus. Deus tem cuidado dos seus negócios, pastor Rives. Deus tem cuidado dos seus negócios, pastor Jackson. A terra em que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente. Isso é muito poderoso, querido. Desde o princípio até o fim do ano. E será que, se diligentemente obedecestes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno. Você está obedecendo os mandamentos de Deus? Ele diz assim que cuida dos seus negócios continuamente. Agora, diligentemente, você tem que obedecer os princípios da palavra de Deus. E o texto diz assim: de obedecer o quê? De amar o Senhor, o vosso Deus, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Vamos servir, querido, ao Senhor de toda a nossa alma, honrando os princípios da palavra de Deus. Então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia. Como eu falei domingo aqui, a temporã é aquela chuva que vai cair para poder molhar a terra e desenvolver a semente. E a chuva seródia é aquela que, quando a terra já estiver seca, os galhos estão querendo secar, está querendo morrer, as pessoas vão olhar para você e dizer: sua empresa vai quebrar, não vai dar certo, vai parar, vai vir a chuva fora de tempo, a chuva, a seródia, que é a chuva que vai dar uma força extra para você avançar de novo. Aleluia. Para que recolha o vosso grão, o vosso mosto e o vosso azeite. E darei a erva no teu campo aos teus animais. E comerás e fartar-te-ás. Deus está prometendo aqui: quando você amar os meus mandamentos, eu vou cuidar dos seus negócios. Isso é muito poderoso. Quando você ama a Deus, Ele vai cuidar dos seus negócios. Ele vai cuidar como? Continuamente. Ele vai se preocupar aonde vai estar a melhor terra, e Ele vai mandar a chuva. Então seja produtivo, plante as sementes. E a chuva, Deus vai mandar a chuva no seu tempo e fora do seu tempo. Por causa da sua obediência à palavra de Deus. Deuteronômio 18 diz que é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. Aleluia. Deus quer prosperar você quando você está alinhado com o princípio da palavra de Deus. Agora você tem que ser um ouvinte da palavra e reproduzir aquilo que a palavra diz. A Bíblia diz que a semente, ela só dá a mesma semente, igual àquela que você está reproduzindo. Que tipo de semente de prosperidade você está reproduzindo? A semente da palavra de Deus sempre vai dar um fruto poderoso. Você não é um doente buscando a cura. Você não é um pobre buscando a cura. Você é um curado. Você é uma pessoa buscando e declarando as bênçãos de Deus, reivindicando aquilo que Jesus já conquistou para você na cruz. Na nova aliança, o nosso foco tem que ser no nosso Senhor Jesus. Você é próspero buscando ser produtivo. Agora não vá com a mentalidade de coitadinho, não. Você não é coitadinho, você é filho de Deus. Não vá com a mentalidade de doente, você é sarado, declarando a cura de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que temos que ter em mente, querido, sobre a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Você é produtivo, Deus quer te abençoar. Diga assim: o Senhor me autoriza a ser próspero. O Senhor me autoriza a ser próspero. Aleluia. Você é próspero.
Você é próspero. Diga assim: eu estou tão feliz e contente agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, de múltiplas fontes e de forma contínua. Por quê? Porque você é próspero. Por quê? Porque você é próspero. Por quê? Porque você é próspero. Você está alinhado com a palavra de Deus, você é próspero. Se você está em Deus, você é próspero. Agora, gere riquezas, manifesta as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Diga assim: eu jamais vou confessar novamente a escassez. Porque lá em Filipenses 4,19 diz que Ele vai suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Aleluia, fique em pé, estamos encerrando o culto. Aleluia. Não deu para falar muita coisa, mas falamos o que o Espírito Santo nos mandou, amém. Tem mais aviso, pastor Ives? Aleluia. Diga: eu sou próspero. Eu sou próspero no Senhor. A minha prosperidade não vem de homens, vem de Deus. O meu negócio é próspero. Aleluia. Pai, meu Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Nós queremos que essa palavra, meu Pai, vai gerar, meu Pai, uma prosperidade do Senhor. Vai gerar um entendimento da Tua palavra. E hoje à noite, meu Pai, pessoas possam ser transformadas com essa palavra. E que essa palavra possa gerar vidas, pelo nome poderoso de Jesus. Amém. Vão em paz, querido.